Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Quando Me Apaixono, de 4 a 8 de janeiro de 2021. Isidro descobre que Roberta não é a filha de Regina. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que for postado um novo vídeo. Segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Alisson e Aníbal saem para passear de carro, aproveitando que todos estão no velório de Ezequiel. Carlos e Priscila chegam a Bonita. Augusto manda uma mensagem para Roberta dizendo que é hora dela dizer a Renata que foi abusada por Ezequiel. Quando Renata e Jerônimo estão indo embora do velório de Ezequiel, Roberta liga para Renata. Renata atende e diz onde está. Então, Roberta diz o seguinte: esse desgraçado morreu. Renata não entende e pergunta por que ela está falando daquele jeito. Roberta diz: esse infeliz se aproveitou de mim, me fez ser sua força. Chocada, Renata pergunta se Ezequiel abusou dela. Alzira ouve e se revolta contra Ezequiel. Roberta se diverte e diz a Renata tudo conforme ela e Augusto combinaram. Renata diz a Alzira que Roberta já disse muitas coisas e que não podem saber se é verdade. Augusto entra em cena, pois também ouve quando Roberta fala com Renata e faz todo um teatro. Augusto diz: como que Ezequiel se atreveu a abusar de Roberta e da minha confiança? Renata diz a Augusto que Roberta já inventou tantas mentiras e que não sabe se acredita que isso seja verdade. Augusto tenta confundir Renata, dizendo que talvez, por Ezequiel se sentir culpado também pelo que fez com Roberta, contribuiu para ele ter tirado a própria vida. Depois, Augusto diz que precisam falar com alguém e fala sobre Lázaro. Diz que ele era seu amigo mais próximo e que deve saber de algo. Jerônimo diz a Alzira que ela não pode confiar na palavra de Roberta. Alzira está arrasada. Furiosa, Alzira retorna para casa e expulsa todos do velório de Ezequiel e diz que ele é o pior dos homens. Depois, Alzira conta para Matilde e Carina que Ezequiel violentou Roberta e diz que não quer mais ouvir o nome dele na sua casa. Regina conta para Inês o que a empregada disse para ela sobre Roberta e Josefina. Inês aconselha Regina a tomar cuidado com Roberta. O médico diz a Josefina que foi uma estupidez ir buscar o dinheiro onde ela morava e que ela não voltará a sair, pois alguém a viu. O médico diz que não sabe quem, mas que ligaram para lá a pedido de Regina Soberon para saber se Josefina não havia fugido. Depois, Inês diz a Regina que o diretor da ala psiquiátrica confirmou que Josefina continua presa e Regina pensa que a empregada se enganou. Jerônimo diz a Renata que não acredita em Roberta, pois a sua palavra não é de confiança. Ele se lembra de quando Selena contou que Roberta tinha um caso com Augusto, mas não fala para Renata. Renata pede para Jerônimo falar com Lázaro, para saber se ele sabe de alguma coisa. Enquanto isso, Augusto planeja algo contra Jerônimo e diz para a pessoa ir pegar o dinheiro com ele. Carlos apresenta Priscila para Jerônimo e Renata. Augusto encontra Aníbal e Alisson na estrada. Eles ficaram sem gasolina e, como pretexto para se aproximar de Aníbal e fazer com que Renata volte a confiar nele, Augusto se oferece para levá-los de volta a Bonita. Carlos apresenta Matilde como sua noiva para Priscila e ela não gosta nada de saber que Carlos vai se casar. Lázaro diz para Carina que Ezequiel não violentou Roberta e diz que Ezequiel confessou para ele que havia ficado com ela. Roberta está determinada a se envolver com Germano. Germano diz que quer tê-la por perto, que gosta dela e os dois se beijam. Roberta finge ter ficado surpresa com o beijo e sai sem dizer nada. Depois, Roberta escuta quando Adriana, Matias e Julieta falam sobre convencer César durante o casamento de Regina e Gonçalo que Matias e Julieta realmente estão juntos. Todos na fazenda estão preocupados com Alisson e Aníbal. Jerônimo está a ponto de chamar a polícia quando Lázaro avisa que eles chegaram com Augusto. Germano liga para Roberta, mas ela não atende. Roberta diz que fará com que Germano faça tudo e lhe dê o que ela quiser. Manuela dá uma bronca na neta e em Aníbal por terem pegado a caminhonete sem falar com ninguém. Muito confiante, Augusto diz a Renata, Jerônimo e Carlos que encontrou Alisson e Aníbal sem gasolina e que achou melhor levá-los.
Aníbal e Alisson se desculpam pelo que fizeram e dizem que estavam entediados. Jerônimo repreende os dois e Augusto aproveita para defendê-los, pois quer usar Aníbal em seus propósitos. Augusto diz que o problema de Jerônimo é que ele sempre rotula as pessoas sem saber as circunstâncias. Augusto tenta convencer Aníbal a ir para a sua fazenda, para eles esclarecerem as coisas. Renata diz que é uma boa ideia. Aníbal concorda em ir para a fazenda de Augusto. Terça-feira, 5 de janeiro. Augusto mostra a Aníbal o quarto que ele ficará. Durante o café da manhã, Matilde ouve quando Priscila diz para Jerônimo e Renata que Carlos havia prometido que se casaria com ela. Carlos diz que quando isso aconteceu, os dois estavam bêbados. Matilde sai da cozinha irritada. Carlos diz para Matilde que Priscila estava brincando. Germano pergunta a Roberta por que ela não atendeu a ligação dele. Roberta diz a ele que não é como as mulheres que ele está acostumado e que não costuma beijar homens casados. Germano diz a Roberta que pensou que ela estava interessada nele. Roberta diz que sim, mas ele é amigo do seu pai, é casado e ela não será amante. Germano diz a ela que está com sua esposa por causa do filho e que não pôde deixar de pensar nela durante a noite toda. Eles quase se beijam novamente. Adriana entra na sala e os interrompe. Os dois disfarçam, mas Adriana percebe o clima entre eles. Padre Severino recebe alta e volta para a casa paroquial. Aníbal e Augusto conversam na sala de esgrima. Aníbal comenta que Augusto gosta de Renata. Augusto fica irritado e pergunta por que ele está dizendo aquilo. Aníbal diz que percebeu como ele olha para ela, mas que Renata está com outro e que acontece com Augusto a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe, pois Augusto preferiu outra ao invés dela. Jerônimo conversa com Lázaro sobre o que Roberta disse sobre Ezequiel. Lázaro disse que Ezequiel disse que teve uma aventura de uma noite com Roberta. Lázaro garante que Ezequiel não abusou de Roberta. Lázaro diz que Ezequiel estava atormentado por ter sido infiel a Alzira e ainda mais por ter se envolvido com a mulher do seu patrão, porque para Ezequiel, Roberta era ou havia sido mulher de Augusto. Enquanto isso, Renata chega na mansão Monterrúbio e conversa com Regina. Renata fica surpresa quando Regina diz a ela que Roberta está trabalhando nas empresas Monterrúbio. Corina chega à casa de Constança dizendo que Amparo está doente. Constança decide levá-la imediatamente para o hospital. Jerônimo liga para Renata e conta que Lázaro disse que Ezequiel não abusou de Roberta, mas Jerônimo não conta o que Lázaro disse sobre Roberta e Augusto. Adriana conta para Matias sobre o clima suspeito que viu entre Roberta e Germano. Enquanto isso, Germano tenta convencer Roberta a ficar com ele. Augusto tenta se aproximar de Aníbal e diz que o ensinará a fazer vinho para que ele veja que também tem coisas boas, não só barbaridades como a avó de Aníbal disse sobre ele. Jerônimo é preso por ser cúmplice na suposta morte de Álvaro. Jerônimo pede para Carlos avisar o seu advogado. Renata conta para Roberta que Ezequiel disse para Lázaro que teve uma aventura com ela, mas que não abusou dela. Roberta segue mentindo, dizendo que foi vítima e que Ezequiel a violentou. Roberta chora e diz que se Renata acredita ou não, não lhe interessa, e que acha que cometeu um erro ao contar para ela o que Ezequiel lhe fez. O delegado diz a Jerônimo que ele ficará detido até que as investigações sejam feitas e o caso de Álvaro seja esclarecido. Augusto é informado que Jerônimo foi preso e diz que quer que ele fique preso o máximo que puder. O homem diz a Augusto que espera por suas informações para continuar com a segunda parte do plano. Depois, o homem paga o médico que ajudou Álvaro por ele ter colocado toda a culpa em Jerônimo, exatamente como Augusto queria. Renata conta para Adriana sobre Roberta e Ezequiel. Elas concordam que é uma história forte e não sabem se acreditam em Roberta. Adriana diz que não sabe se Roberta pode ter se interessado por um capataz ou não, mas que na empresa Roberta anda dando em cima de Germano. Depois, Renata recebe uma mensagem de Jerônimo dizendo que não poderá ir para o casamento de seu pai, porque não pode deixar o estado por conta do caso de Álvaro Neves. Jerônimo prefere não dizer a ela que está preso. Renata fica triste e se preocupa.
Ela comenta com Adriana que achou a voz de Jerônimo melancólica. Isidro recebe o encarregado de comprovar que Roberta Monterrubel e Regina Gamba são a mesma pessoa. O encarregado diz a Isidro que nenhuma das digitais de Roberta corresponde às digitais de Regina Gamba Soberon. O encarregado garante a Isidro que Roberta Monterrubel não é filha de Regina Soberon. Isidro pede para o encarregado não dizer nada a ninguém, pois ele mesmo se encarregará de contar a verdade para Regina. Enquanto isso, Luciana avisa Regina que conseguiram recuperar boa parte do dinheiro que ela deu a Josefina Álvares. Regina fica feliz por poder pagar a Jerônimo uma parte do que lhe deve e Roberta se preocupa. Quarta-feira, 6 de janeiro. Josefina continua preocupada em descobrir quem a viu. Priscila provoca Matilde e tenta humilhá-la. Quando ela sai, Matilde a chama de estúpida. Regina diz a Renata que recuperou parte do dinheiro que deu para Josefina e que irá depositar na conta de Jerônimo. Renata avisa eles que Jerônimo não poderá ir para o casamento. O advogado informa Jerônimo que o caso dele não tem direito à fiança e que ele terá que ficar preso no mínimo 72 horas. Padre Severino conta para Marina que Jerônimo está preso. Aníbal quer ver a sua moto e Alisson, e Augusto se oferece para levá-lo. Isidro conta para Inês que as digitais de Roberta não correspondem à da filha de Regina. Corina finge que não tem como cuidar da filha em sua casa, então Constança diz que ela e Amparo ficarão na sua casa no quarto da empregada até que a bebê esteja bem e diz que ninguém poderá ficar sabendo, principalmente Honório, Inês e Regina. Inês fica feliz ao saber que a filha de Regina é Renata e não Roberta. Inês quer contar a verdade logo para Regina, mas Isidro diz que não sabem se Roberta sabe a verdade ou se foi Josefina quem planejou tudo. Então, Inês se lembra do que Regina lhe contou sobre Roberta e Josefina terem se encontrado e diz que acredita que elas sejam cúmplices. Isidro convence Inês a não dizer nada até que ele consiga todas as provas de que Renata é a filha de Regina. Carlos avisa a todos na fazenda que Jerônimo não quer que Renata saiba que ele está preso. Renata liga no celular de Jerônimo e se preocupa por não conseguir falar com ele. Então ela liga para a fazenda. Matilde atende e diz que ele saiu com Carlos. Josefina liga para Roberta e manda ela descobrir quem a viu enquanto a esperava para pegar o seu dinheiro. Gonçalo e Regina recebem a família e os amigos para o seu casamento. Renata recebe Germano e sua esposa. Germano quase come Renata com os olhos e sua esposa chama sua atenção. Roberta cumprimenta a esposa de Germano e Renata fica de olho nela. Adriana e César chegam. Inês e Isidro conversam com a empregada e ela conta para eles em detalhes como viu Josefina e Roberta. Inês pede para ela não dizer a ninguém e Isidro diz que se ela voltar a ver Josefina, que conte para eles. Antônio leva Marina para ver Jerônimo. Regina e Gonçalo se casam. Matilde diz a Carlos que Padre Severino está de volta à paróquia e que eles já poderão se casar. Priscila fica morrendo de ciúmes. Augusto fica sabendo por Alisson que Renata foi para o casamento do pai e que ela não sabe que Jerônimo está preso porque ele pediu para não dizer a ela. Julieta chega na casa de Gonçalo. Germano também não tira os olhos dela e pergunta a Matias e Gonçalo quem é aquela moça tão bonita. César responde que Julieta é a namorada de Matias. Roberta finge que não sabe de nada e então diz: a namorada do Matias não, deve haver um erro. Eu acho que você está confundindo, César, porque a namorada do Matias é a Adriana. César diz que não, que a Adriana é sua namorada, não de Matias. Roberta pede perdão e diz que até onde sabe, Matias e Adriana estão noivos. César exige saber a verdade. Adriana então revela que está com Matias e César vai embora furioso. Roberta finge que não está entendendo o que está acontecendo. Gonçalo e os demais contam para Germano e sua esposa a história de César. A mulher de Germano admira a atitude deles em querer ajudar César. Roberta finge estar chateada porque todos sabiam da farsa, menos ela. César não consegue entender porque Adriana, Matias e Julieta mentiram para ele.
Augusto liga para Renata, finge estar preocupado com ela e fala sobre a prisão de Jerônimo. Depois, ele diz que talvez esconderam dela por ela estar no México. Diz que se preocupou com ela e que não hesitou em ligar para lhe oferecer sua ajuda. Quinta-feira, 7 de janeiro. Adriana conta para Benjamin que César já sabe a verdade sobre ela e Matias. Benjamin diz a ela que chegou a hora de César saber de tudo. Renata liga para Carlos e exige que ele diga a verdade. Carlos pergunta como ela ficou sabendo da prisão de Jerônimo, mas ela não diz. Renata está nervosa e diz a Carlos que se tivesse sabendo antes, teria arrumado um voo para ir embora depois do casamento do pai. Renata diz que espera que o seu marido fique livre em 72 horas ou ela é capaz de mover céus, mar e terra para tirá-lo da prisão. Germano finge que esqueceu seu celular e pede a Gonçalo para fazer uma ligação. Ele encontra Roberta, diz que entende o modo como ela ficou com a história de César. Roberta diz que se soubesse, nunca teria dito nada e agradece a compreensão dele. Germano diz que a admira e Roberta diz que é melhor ele voltar para a sala antes que os vejam juntos. Depois, Roberta diz que tem que reconhecer que a mãe foi uma boa professora, pois todos acreditaram e se sentiram mal por tê-la excluído. Renata conta para Gonçalo e Regina que Jerônimo está preso. Regina pensa em adiar a lua de mel para não deixar Renata só, mas ela insiste que eles viajem. Roberta está feliz por ter conseguido se vingar de Matias e Adriana. Depois, ela se preocupa que alguém a tenha visto com Josefina e se pergunta o que fazer para conseguir se livrar da mãe. Isidro diz a Inês que precisam descobrir quem está ajudando Josefina no presídio. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Augusto diz a Aníbal que quer conhecê-lo melhor, apesar de dizer que não é seu pai, e pede para ele ficar um tempo na fazenda. Aníbal promete pensar. Quando Aníbal sai, Augusto diz que é conveniente que ele fique ali, pois a amizade dele com Alisson o permite saber o que acontece em A Bonita e com a vida de Renata, e que talvez terá que comprar o carinho de Aníbal e transformar a imagem que ele tem dele na imagem de um santo. Depois, Augusto recebe informações sobre Marina. Renata pede para Augusto retirar a denúncia que fez contra Jerônimo. Ele diz que tentou fazer isso, diz que sente muito, mas que seu advogado disse que não é possível. César chega em casa nervoso com Adriana e seu pai diz que ele terá que escutá-lo, então saberá por que Adriana mentiu para ele. Benjamin revela a César que ele tem um tumor no cérebro e que é inoperável. César sofre ao saber que não há tratamento para o tumor e que ele tem seus dias contados. Carlos e Matilde combinam com o padre que se casarão assim que Jerônimo saia da prisão. Marina volta a visitar Jerônimo. Ela leva comida para ele e um cobertor. Marina leva um ultrassom dos bebês para Jerônimo. Ela pega a mão de Jerônimo e diz que daria sua vida para tirá-lo dali. Jerônimo fica sem graça. Renata chega e dá bom dia. Jerônimo pergunta o que ela está fazendo ali e como soube que ele estava preso. Renata diz que quando ficou sabendo, pegou o primeiro voo para estar com ele. Sem graça, Marina diz que é melhor ir embora e diz que de verdade sente muito que Jerônimo esteja preso. Jerônimo diz a Renata que não queria que ela lhe visse atrás das grades. Renata está chateada, diz que é a esposa dele e que foi a última a ficar sabendo e reclama por Marina ter ido visitá-lo e ter levado coisas para ele. Enquanto isso, Marina vai embora aos prantos. Jerônimo explica a Renata que escondeu a verdade pensando no bem dela. Ele se diverte quando Renata diz que ficou morrendo de ciúmes quando viu Marina ali, pois era ela que deveria estar ao seu lado, lhe dando o que comer e tudo mais, porque é ela a esposa dele. Jerônimo jura que não voltará a mentir para ela. Renata chega bonita e diz que já sabe que Jerônimo está preso. Depois ela chama Lázaro para sair com ela. Corina diz que precisa ir à sua casa pegar roupas para ela e a filha e pede para Constança ficar com a criança. A esposa de Germano diz que viu como ele olhava para Renata e diz para ele pensar bem e que se soubesse que ele estaria cheio de moças por perto, nunca teria dado dinheiro para ele investir nas empresas Monterrubio.
César diz ao pai que irá inaugurar o restaurante e pede para ele dizer a Matias, Julieta, Adriana, Inês e Constança que espera por eles. Jerônimo pede para Carlos ficar de olho em Renata, porque tem certeza que Duran irá se aproveitar do que está acontecendo para ficar perto dela. Sexta-feira, 8 de janeiro. Marina diz a Antônio que se deu conta de que não pode mais ficar no povoado, pois não pode mais lidar com a situação que está vivendo, porque ver Jerônimo com Renata lhe faz lembrar que é a outra sem ser. Augusto conversa com o ex-namorado de Marina. Ele pergunta por que Augusto quer que ele reconquiste Marina. Augusto diz que isso não o interessa e que ele deve levar Marina embora quando ele pedir, e sem perguntas, pois vai lhe dar muito dinheiro. Karina é informada que já está divorciada. Renata vai falar com Álvaro no presídio. Renata pede para Álvaro dizer a verdade sobre Jerônimo, pois ele não tem culpa de nada. Em troca de dizer a verdade para as autoridades, Álvaro pede que Renata lhe dê dinheiro. Augusto dá uma parte do dinheiro para o ex-namorado de Marina e até a casa paroquial e convencê-la a começar uma nova vida com ele. Aníbal revela para Alisson que sua mãe morreu há alguns meses de câncer e que antes de morrer, ela lhe mostrou as provas de que Augusto Duran era seu pai e o cheque que ele mandou para ela quando ela disse que estava grávida dele e que em uma carta Augusto pediu que ela se livrasse do filho. Alisson tenta convencer Aníbal a ficar e diz que acha que Augusto vai acabar o aceitando. Honório escuta Amparo chorando e flagra Constança com a criança no colo. Honório fica nervoso. Constança explica que a bebê está doente e que ficará lá com a sua mãe só por uns dias até melhorar. Inês conta para Isidro que Renata voltou para a fazenda. Ela aconselha Isidro a pedir a ajuda de Antônio para conseguir as digitais de Renata. Roberta visita Josefina para lhe entregar o restante do dinheiro. Josefina pensa que ainda tem dinheiro no banco, então Roberta revela que ela não tem nenhum centavo mais e que já avisaram Regina que ela havia recuperado o dinheiro que ela recebeu dela. Josefina diz que Roberta agora trabalha nas empresas Monterrúbio e que alguém dentro do presídio dirá exatamente o que Roberta deve fazer para conseguir o dinheiro que ela precisa. Branca explica a Roberta o que ela deve fazer. Josefina deixa claro que metade do dinheiro que Roberta conseguir será seu. Renata conta para Jerônimo que foi ver Álvaro e que dará dinheiro para ele dizer a verdade. Renata diz a Jerônimo que não permitirá que nada volte a separá-los. Karina encontra Lázaro e mostra o papel do divórcio para ele e diz que podem se casar quando quiserem. Jerônimo concorda que Renata deu dinheiro para Álvaro, mas faz ela prometer que não irá só vê-lo. Saul chega à casa paroquial atrás de Marina. Padre Severino recebe mal, porque sabe que Saul fez Marina sofrer muito no passado. Saul implora para que Marina o escute. Jerônimo insiste em saber como Renata ficou sabendo que ele estava preso e Renata fala que foi Augusto que lhe contou. Jerônimo tenta contar para ela sobre Augusto e Roberta, mas Renata não deixa. Diz que quer aproveitar o tempo que ainda tem de visita para beijá-lo, abraçá-lo e para dizer o quanto ama. Lázaro e Karina decidem se casar imediatamente. Renata aceita ser testemunha deles. Saul diz a Marina que se reabilitou, diz que deixou o jogo para sempre e que quer retomar sua vida. Ele tenta convencer Marina que mudou e que quer ter uma vida com ela sem se importar que ela esteja grávida de outro. César convida Selena para a inauguração de seu restaurante. Isidro liga para Antônio e pede para ele conseguir as impressões digitais de Renata, porque suspeita que a filha verdadeira de Regina seja ela e não Roberta. Antônio fica surpreso e diz a Isidro que o ajudará, que conseguirá as digitais de Renata. Lázaro e Karina se casam. Priscila está disposta a separar Carlos e Matilde. Saul diz a Marina que quer ser o pai dos seus filhos. Diz que pode fazê-la feliz, pois ela é o amor da sua vida e não quer voltar a perdê-la. Marina fica confusa. Adriana e Constança conversam e Adriana se preocupa ao ver como Constança está apegada a Amparo.
Regina e Gonçalo desfrutam da sua lua de mel. Adriana e Matias chegam para a inauguração do restaurante de César. Selena está lá com Diego e comunica a eles que ela e Diego vão se casar. César chega e cumprimenta a todos com alegria. Ele pede para Adriana e Julieta cortar a fita de inauguração do restaurante. Germano surpreende Roberta ao vê-la em sua casa.